Bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 24 de outubro de 2024, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição de número 297, que simplesmente declara: o perdão é a única dádiva que eu dou. Vejam que essa lição, ela tem uma relação muito próxima com aquela lição que diz que o dar e receber são, na verdade, uma coisa só, ok? Começo lendo o nosso texto desse grupo de lições, o texto de número 8, o que é o mundo real. O mundo real é um símbolo, como o resto do que a percepção oferece, mas representa o oposto daquilo que fizeste. O teu mundo é visto através dos olhos do medo e traz à tua mente os testemunhos do terror. O mundo real não pode ser percebido, exceto através de olhos que o perdão abençoa, de modo que vejam um mundo onde o terror é impossível e onde testemunhos do medo não podem ser achados. O mundo real possui uma contrapartida para cada pensamento infeliz refletido no teu mundo, uma correção certa para as cenas de medo e para os sons de batalha que o teu mundo contém. O mundo real mostra um mundo visto de modo diferente, através de olhos serenos e com a mente em paz. Nele só há descanso. Nele não se ouvem gritos de dor e de pesar, pois nada mais resta fora do perdão. E o que vês é gentil. Apenas cenas e sons felizes podem alcançar a mente que perdoou a si mesma. Que necessidade tem essa mente de pensamentos de morte, ataque e assassinato? O que pode perceber ao seu redor, senão a segurança, o amor e a alegria? O que pode existir que escolhesse condenar e o que quereria julgar desfavoravelmente? O mundo que ela vê surge de uma mente em paz consigo mesma. Não há perigos à espreita em nada do que é visto por ela, pois é benigna e só contempla a benignidade. O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou, e o Filho de Deus não está mais dormindo. Seus olhos despertos percebem o reflexo seguro do amor de seu Pai, a promessa certa de que foi redimido. O mundo real significa o fim do tempo, pois percebê-lo faz com que o tempo não tenha nenhum propósito. O Espírito Santo não tem necessidade de tempo, uma vez que esse já tenha servido ao seu propósito. Agora, ele só espera por aquele único instante a mais para que Deus dê o seu passo final e o tempo desapareça, levando consigo a percepção e deixando apenas a verdade para ser ela mesma. Esse instante é a nossa meta, pois contém a memória de Deus. E, ao olharmos para o mundo perdoado, é Ele que nos chama e vem para nos levar para casa, lembrando-nos da nossa identidade, que o nosso perdão restituiu a nós. Muito bem. A lição do dia, lição 297, essa lição soberba, né? Essa lição aqui, ela é metafísica pura, então se você ainda não tiver assistido o vídeo de 2022 da metafísica de lições, das lições do livro de exercícios de um curso em milagres, então, por favor, assista. O perdão é a única dádiva que dou. O perdão é a única dádiva que eu dou. Perdão. O perdão é a única dádiva que eu dou, porque é a única dádiva que quero. E tudo o que eu dou a mim mesmo. Aqui, ó. Tudo o que eu dou a mim mesmo. Prestem atenção nessa frase.
Essa é a fórmula simples da salvação. E eu, que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivo em um mundo que precisa de salvação e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. Pai, como são certos os teus caminhos, como é seguro o resultado final e com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas, e eu agradeço a ti pela minha identidade. Ok? E eu agradeço a ti pela minha identidade. Muito bem. Então, estamos na lição 297 para ser praticada no dia 24 de outubro. O perdão é a única dádiva que eu dou. Então, qual vem a ser, no meu ponto de vista, o objetivo dessa lição? Essa lição, um minuto, ela tem por objetivo nos fazer entender justamente essa frase: tudo aquilo que dou é dado a mim mesmo. O dar e o receber são, na verdade, uma coisa só. E o perdão, que é já uma consequência do milagre, da correção da minha mente, é a maneira como eu olho para o mundo. É a maneira por meio da qual eu vejo o mundo. Eu vejo os meus irmãos. Vocês entendem isso? Então, o que eu estou dando, na verdade, é essa única dádiva, que é a minha mente corrigida, que é essa tal dessa mente que já está perdoada, que já se perdoou, que já aceitou o perdão, entre aspas, de Deus. Vocês entendem isso? A única dádiva que eu posso dar para o mundo é a minha mente. E se a minha mente está sintonizada no sistema de pensamento do ego, eu estou dando o ego para o mundo. Se a minha mente, por outro lado, está sintonizada no sistema de pensamento do Espírito Santo, isto é, se eu estou na minha mente correta, então a minha mente correta e o sistema de pensamento do Espírito Santo é o que eu dou ao mundo. Essa é a única dádiva que eu posso dar. O sinônimo de tudo isso que eu falei é o perdão. Né? O perdão é uma consequência de eu ter aceitado a expiação para mim mesma. Porque eu definitivamente entendi que a separação nunca ocorreu. O perdão é uma dádiva. O perdão é uma consequência de eu ter pedido pelo milagre e recebido o milagre. Lembrando que sempre que eu pedir pelo milagre, eu receberei o milagre. Mas pedir pelo milagre não é falar: meu Deus, por favor, me dê o milagre de me curar de uma doença, né? Isso fica um pouco, como é que eu vou dizer para vocês? Fica um pouco confuso quando a gente lê os evangelhos. Porque como tudo que entrou na Bíblia foi editado, tudo não, né? A maioria do que entrou na Bíblia foi editada, pedaços importantes foram suprimidos, falas de Jesus que poderiam ter deixado mais claro o sistema de pensamento do Espírito Santo, o pensamento de quinta dimensão, foram suprimidas, né? Então, nós cristãos, né, ficamos muito concentrados no milagre fenomênico, no milagre físico. Jesus curou os leprosos. Jesus fez andarem os paralíticos. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus transformou água em vinho.
Jesus multiplicou os pães e os peixes, milagres fenomênicos, né? Os milagres a respeito do qual o nosso curso fala, são os milagres que precedem os milagres fenomênicos, que não são falados porque Jesus simplesmente ele estava num estado de mente de quinta dimensão. Ele só ouvia a voz do Espírito Santo. Então, quando ele, através da palavra, lembre-se da lição de ontem, o Espírito Santo, hoje o Espírito Santo fala através de mim. E a lição de anteontem, hoje o Espírito Santo olha através de mim. Então, como ele já tinha essa mente curada, quando ele olhava para algo, para alguém, ele abençoava, ele perdoava. Quando ele falava com alguém, ele decretava palavras da verdade, as palavras que compartilhava com nosso Pai, porque estava consciente, como um mestre que estava prestes a ascender, que ele e o Pai eram um. Então, o que ele decretava se manifestava no mundo fenomênico, se manifestava na matéria. Falou lá para o paralítico, levanta-te e anda, toma o teu leito, levanta-te e anda. Vai e não peques mais. Vá e não cometas mais equívocos mentais. Os equívocos mentais precedem os pecados, entre aspas, no mundo fenomênico. E o pensamento correto, o olhar de perdão, o olhar de amorosidade, o olhar de generosidade, o olhar correto, o olhar com os olhos do amor, com os olhos do Espírito Santo, precedem o fenômeno verdadeiro, o milagre fenomênico. Precedem o milagre da mente, que é a mudança de perspectiva, né? Você já recebeu o milagre, né? Na verdade, você recebeu o milagre. E aí, essa mudança de perspectiva é o que dá origem à mudança do fenômeno. Então, se você for ficar orando para que a sua doença seja curada, você não vai ter a sua prece atendida. A sua doença é um sintoma de um equívoco dentro da sua mente, de uma forma equivocada de ver o mundo, de ver o outro, de ver as situações que ocorrem na sua vida. Compreendem? Então é disso que essa lição está falando. É essa consciência que Jesus nos traz nessa lição. O perdão é a única dádiva que eu dou, ok? Dito isso, vamos para o comentário do nosso livro-texto, O Acompanhante do Livro de Exercícios, de Allen Watson e Robert Perry. Esse livro maravilhoso. Estamos lendo o volume 2. Vejam a largura do bichinho. Vejam a espessura dele. Largura não, né? Espessura. Vamos lá. Ok? Comentário. O que eu quero querer? O que eu quero ter? O que quer que seja isso, dar é a forma de ter. O que eu quero ter? É a pergunta dele. O que quer que seja isso, dar isso que eu quero ter é a forma de ter o que eu quero ter. E quanto mais eu cresço, mais eu tomo a consciência de que o perdão é a única dádiva que eu quero. O que mais eu posso querer do que a absoluta liberdade do fardo do auto-julgamento? O que eu posso querer além disso? Estar livre de autocondenação é reconhecer a minha perfeição e a minha completude.
assim como Deus me criou. É reconhecer que nada que eu jamais tenha feito, qualquer pensamento, jamais tenha pensado ou jamais tenha dito, nunca diminuiu, mesmo no mínimo, o meu valor e a minha dignidade diante de Deus, na visão de Deus. Se isso é o que eu quero, então que eu me permita dar isso no dia de hoje, porque tudo o que eu dou é dado a mim mesmo, né? A frase que a gente acabou de salientar e que acabamos de nos entender, né? Compreender a metafísica dessa frase. Que eu estenda esse reconhecimento para todos que eu encontrar no dia de hoje, para que nada que eles jamais tenham feito, pensado ou dito seja capaz de diminuir, nem que seja o mínimo, o seu valor diante dos meus olhos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que independentemente do que estiver acontecendo no meu relacionamento com o meu irmão, que eu possa olhar para a essência dele e não para a forma. É muito importante que nós tenhamos em mente que a única forma, a única maneira de praticar isso aqui é efetivamente eu olhar para a essência das pessoas. É eu olhar para a essência da experiência, olhar para o aprendizado. É o que eu falei para vocês ontem, da orientação que eu recebi da minha médica. Se eu olho para a essência, tudo me parece muito diferente. O meu irmão é o meu salvador. E o meu irmão vem me ensinar uma lição que eu preciso aprender porque eu ainda não sei, ou eu dominei essa lição parcialmente, que é o mais frequente que tenhamos hoje, né, no nível de consciência que nós estamos. Já dominamos muitas lições, mas as dominamos parcialmente, então precisamos nos aprofundar, certo? Então o meu irmão vem me dar a oportunidade de verdadeiramente aprender essa lição ou aprendê-la num nível mais profundo. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? Gente, é simples, mas não é fácil, tá bom? Que eu estenda... e aí ele cita a lição. Peraí, vamos à lição. 2, 1. E tudo o que eu dou é dado a mim mesmo. Essa é a fórmula simples da salvação. Não, peraí. Pai, como são certos os teus caminhos, como é seguro o resultado final e com que finalidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça. Então, cada passo na minha salvação já foi estabelecido. Nada foi deixado de lado. Não há necessidade de ficar ansioso, de ficar nervoso ou preocupado sobre se nós vamos conseguir ou quando nós vamos conseguir, ok? Nós vamos conseguir. Isso é tudo que nós precisamos saber. Na verdade, já foi alcançado. E eu posso simplesmente viajar, fazer essa jornada ilusória na paz do conhecimento de que, na realidade, essa jornada já terminou. É um jogo de videogame. É um jogo de videogame. Gente,
É muito importante que vocês entendam. É muito importante que vocês entendam a maneira perversa, egóica, como os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo nos foram passados. É muito importante que vocês entendam isso, ok? Nós temos uma Bíblia, nós temos um Evangelho, mas, além de esses evangelhos terem sido editados, né, os chamados evangelhos apócrifos, que a gente pode comprá-los e lê-los, foram retirados do cânone bíblico, ok? O foco ficou no fenômeno, o foco ficou no mundo material. Jesus era um ser tão especial, olhem o especialismo do ego. Jesus era um ser tão especial que ele chegava e, através do poder da mente, da palavra, do toque, o que fosse, ele curava os doentes. Ele fazia os cegos enxergarem. Quando, na verdade, muitas coisas aconteciam antes. Com os ensinamentos dele, com a palavra dele, assim como nós estamos fazendo, buscando seguir os passos dele, a cada dia nesse canal Alquimia dos Milagres, estudando esse texto que nós acreditamos realmente que tenha sido ditado por ele, com cada fala dele, ele vai pouco a pouco corrigindo as nossas mentes. A consequência da correção das nossas mentes, a consequência desses milagres pelos quais nós pedimos todos os dias, que são as mudanças de percepção. Lembrando que não há ordem de dificuldades em milagres. Você mudar uma percepção sua a respeito de um conflito que está levando o seu corpo a manifestar uma doença é tão fácil quanto você mudar o seu ponto de vista a respeito de uma pessoa que no passado te causou um grande sofrimento. Porque não há ordens de dificuldades em milagres. Se você ainda não assistiu a playlist Os 50 Princípios dos Milagres, está aqui no canal, gratuita, você abre, você vai lá e você assiste. Ok? Assista. Então, essa correção mental é que vai preceder a mudança das nossas vidas no mundo fenomênico. As nossas vidas vão vagarosamente se acertando. O sofrimento vai vagarosamente diminuindo. Pode ser rapidamente, mas não espere que seja rapidamente. Porque é um processo de desaprendizado dos modos do ego e de relembrarmos os modos do Espírito Santo, que está dentro de nós. Em qualquer lugar onde você esteja, o Espírito Santo estará com você. Ninguém pode tirá-lo de você, porque este é um universo holográfico e você é parte da mente de Deus. E a parte tem todas as características do todo. Ok? Então, quando a gente fica focado, quando a gente abre a Bíblia e fica focado no que está externo, o que está externo é maravilhoso, os milagres externos foram maravilhosos, mas percebam que com as suas palavras, Jesus ia corrigindo a mente das pessoas que lhe escutavam, sempre buscando tirar a visão da forma e levar para o conteúdo. Tirar a visão da forma e levar para o conteúdo. Tirar a visão da forma e levar para o conteúdo. Então, qual era o conteúdo de um milagre? Por exemplo, da cura de um cego. Era a resolução de um conflito na mente dele. Ele se abriu.
para receber o milagre, ele pediu pelo milagre. Jesus, através da comunhão de mentes entre mestre e discípulo, cura a mentalidade do cego, que então pode voltar a enxergar. E eu vou dizer para vocês que as tentativas de continuar das religiões cristãs, né? Hoje em dia eu acho que de certa forma até menos intencionalmente, porque a coisa já está tão entranhada que a gente já aprende a doutrina toda de uma forma completamente parcial ou equivocada, né? É o que a gente ainda vê aí hoje em dia. Quantas pessoas falando coisas equivocadas em nome de Jesus, não é? Então vamos ao comentário do texto, o que é o mundo real. Então ele vai comentar a primeira linha do parágrafo 4. O que é o mundo real? O mundo real é o símbolo de que o sonho do pecado e da culpa terminou e o Filho de Deus não está mais dormindo. A palavra que é vista por uma mente que está em paz, que se perdoou, é um símbolo. Um símbolo representa algo, ou fala por algo. Não é a coisa em si mesma, mas somente indica esse algo, ou traz uma imagem desse algo. O que o mundo real simboliza? Que o sonho de pecado e culpa acabou. E que o Filho de Deus não está mais dormindo. O mundo real é um símbolo que está nos dizendo que o nosso sonho de pecado e culpa já terminou e, na realidade, nós já despertamos. A visão do mundo real é um sinal para nós de que aquilo que a percepção vê é apenas um sonho e que há uma realidade mais elevada por trás disso. Quando nós não vemos nada para condenar, então essa visão está nos dizendo isso a partir de uma ordem superior, mais elevada de realidade. Eu não estou olhando as coisas, eu não estou olhando a verdade horizontal, como se diz na Seitonoye, eu estou conectada na verdade vertical, né? Ou melhor, eu não estou olhando no nível horizontal, eu estou lá conectada com a verdade vertical. Eu estou olhando a partir de uma perspectiva pentadimensional. Eu estou olhando a confusão acontecer lá do 10º andar do prédio. É isso que está acontecendo, tá? Quando nós percebemos apenas a segurança, o amor e a alegria à nossa volta, sem nenhum perigo e espreitando em lugar algum, essa percepção está nos comunicando que nós não somos esses corpos e que a vida não tem um fim e nem a vida tem um fim. Está nos dizendo que apenas o amor é real e que o medo não existe. Dentro da ilusão da percepção, nós estamos vendo algo que fala por uma realidade eterna. O que nós vemos nos lembra de que nós não somos o sonho. Não estamos num sonho. A nossa mente já despertou. Por quê? E aí ele vai citar a lição de número 167. Deus só cria a mente desperta. Ele não dorme e as suas criações não podem compartilhar o que ele não lhes dá, nem dar lugar a condições que ele não compartilha com elas. A mente, e aí mente com letra maiúscula, a mente real, a mente que existe verdadeiramente, existe apenas desperta, porque Deus a criou desperta. O que Deus cria não pode dormir, porque ele não nos deu esse sono. Vamos lembrar lá da Bíblia? Que Adão e Eva caíram num sono profundo?
do qual não se diz que tenham despertado, ok? Isso é... dentro do mundo, a percepção desse símbolo é o nosso único objetivo. Nada mais do que isso nos leva além do mundo da percepção inteiramente. Nossa destinação última é além deste mundo, está além deste mundo. Mas, embora seja a nossa destinação última, o que jaz diante da nossa percepção não é a nossa preocupação agora. O nosso trabalho está no reino da percepção. A percepção deve ser fortalecida antes que você possa conhecer qualquer coisa. Instrução na percepção é a sua maior necessidade. Ser instruído na percepção é a sua maior necessidade. Então, antes de termos o conhecimento, temos que alcançar a percepção verdadeira, que é a percepção que obtemos com a lição de anteontem, quando o Espírito Santo olha através de nós. Ok? Nós estamos engajados no processo de permitir que a nossa percepção seja, eu falei antes, fortalecida, não é, né? A sua percepção precisa ser endireitada antes que você possa conhecer qualquer coisa, né? Então nós estamos no processo aqui de deixar que a nossa percepção seja corrigida, seja endireitada, e é exatamente isso que o perdão faz. À medida em que fazemos isso, nós vemos o mundo real mais claramente e mais frequentemente, até que o mundo real seja tudo o que nós vemos. Por isso que eu falei para vocês que é um processo gradual. E então, quando o nosso trabalho tiver sido feito, Deus vai vir e nos levar para casa, né? E aí ele vai citar um trecho da lição 60. Gente, isso é uma metáfora, tá? Não saiam por aí dizendo que Deus vai vir carregar vocês, não, tá bom? A gente sai desse mundo num processo automático, à medida em que a nossa vibração muda, tá? No entanto, o perdão é o meio pelo qual reconhecerei a minha inocência. É o reflexo do amor de Deus na terra. Ele me aproximará do céu, o suficiente para que o amor de Deus possa se inclinar para alcançar-me e erguer-me até ele, tá, gente? Isso é uma metáfora. Então, estamos revisando a lição 46 na lição 60, que diz que Deus é o amor no qual eu perdoo. Tá bom? Então isso é muito importante que fique bem entendido. Vou ler novamente a nossa lição pra gente. O perdão é a única dádiva que eu dou, lição 297. O perdão é a única dádiva que eu dou, porque é a única dádiva que quero. E tudo que eu dou a mim mesmo. Essa é a fórmula simples da salvação. E eu que quero ser salvo, quero torná-la minha, para que seja o modo como vivo em um mundo que precisa de salvação e que será salvo na medida em que eu aceitar a expiação para mim mesmo. Pai, como são certos os teus caminhos, como é seguro o resultado final, e com que fidelidade cada passo em direção à minha salvação já foi estabelecido e cumprido por tua graça. Graças te são dadas por tuas dádivas eternas, e eu agradeço a ti mesmo pela minha identidade. Então, é isso que eu quero que vocês guardem hoje, tá? É isso. A dádiva que eu dou é olhar para a essência do outro. A dádiva que eu quero é apenas olhar para a minha essência. A dádiva que eu recebo é apenas olhar para a minha essência. E a dádiva que eu dou é apenas olhar para a essência do outro. Tá bom? Isso é a visão crística. Tá bom?
Bom, meus queridos, minhas queridas, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Podia ficar falando aqui desse assunto mais 1 hora, mas infelizmente eu não tenho tempo, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.